Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV CIE. Meu convidado hoje é o professor Paulo Rezende, coordenador de Logística e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Piotr. É um prazer estar com você. Paulo, já conversamos algumas vezes sobre a questão logística no país, a infraestrutura do país, e a gente tem visto alguns avanços nessa discussão nos últimos anos. Tem uma discussão agora que está parada por alguma análise maior por parte do Supremo Tribunal Federal, que é o ferrogrão. Algo que seria lógico em qualquer lugar do mundo você conectar a região centro-oeste, que está mais próximo ali da região norte, e conseguir fazer o escoamento da produção. Não, essa produção toda vem pelo sudeste do país até os portos do sudeste ou do sul do país, que é uma região mais populosa, que traz uma série de outros problemas e por aí vai. Nós temos os portos do Arco Norte que prometem aumentar seu trabalho justamente porque você tem uma proximidade maior ali com o Canal do Panamá ou para um escoamento para a Europa também. Como você está vendo, neste momento, Paulo, esse trabalho de melhorar a logística brasileira, porque isso impacta de forma intensa no custo Brasil, na eficiência do produto brasileiro e, claro, no quanto isso vai gerar de lucros ao país? Olha, Piotr, o Brasil é um país de extensão continental, contínua, com grandes, imensos desafios logísticos. Mas é preciso que a gente coloque a sua questão numa perspectiva histórica, onde nós temos uma imensa dívida com o investimento. O Brasil, na minha opinião, é um dos maiores devedores mundiais em termos de investimentos para ele mesmo, né? Então, os nossos ativos são ativos desvalorizados, os vazios logísticos no Brasil são imensos. Você toca em uma região onde o desenvolvimento do agronegócios foi um desenvolvimento não planejado, né? Você teve uma oportunidade de expansão das nossas fronteiras vindos lá dos fazendeiros do sul do Brasil, principalmente da metade sul do Rio Grande do Sul, quando começaram a sentir a sua economia bastante abalada. Então, tivemos a ocupação desse espaço, dessa grande fronteira, que é do tamanho da metade da Europa, se nós não considerarmos a Rússia. É uma imensidão para se explorar. E o que acontece é que o Brasil inverteu a ordem do desenvolvimento. Primeiro veio a ocupação e depois uma necessidade de investimentos em infraestrutura, que não aconteceram. Então, o que acontece agora é tudo que nós conversamos. Exploração portuária naquela região, a questão do preenchimento do vazio logístico por ferrovias, o multimodalismo, o próprio aproveitamento de hidrovias, tudo isso é discutido ou foi discutido historicamente sem nenhum planejamento, né? Questões quando você fala da Ferrogrão, a Ferrogrão sempre foi discutida como um eixo ferroviário isolado. Ninguém nunca falou que a Ferrogrão deveria se conectar ao eixo norte, aproveitando rodovias, aproveitando hidrovias, etc. Não, simplesmente se fala em Ferrogrão. É o único país do mundo, né, que pensa, de dimensões continentais, que pensa o seu desenvolvimento de maneira isolada, né? A Ferrogrão ela começa num ponto e termina no outro e ela não se explica. Ela é super necessária, mas ela tem que ser inserida num contexto de planejamento. Bom, isso foi até recentemente. Nós hoje temos uma perspectiva, tá? Uma perspectiva interessante, porque vejo que, número um, quem está à frente do Ministério da Infraestrutura conhece a questão. Então, veja só, no Brasil... Ministro Tarcísio, né? Exatamente. É uma raridade, tá? Veja bem, o ministro de uma pasta conhecer a pasta. Isso é raro, tá? Na nossa história. Então, Vamos começar por aí.
O ministro Tarcísio é um técnico, um especialista que conhece o assunto, mas eu acredito que ele ainda necessita de um apoio maior dos outros ministérios, por exemplo, ou também da estrutura do próprio governo federal para implementar um plano de longo prazo. Ele está tentando fazer isso, mas planejamento de longo prazo é o que vai definir como ocuparemos essa nossa grande fronteira em termos de infraestrutura. Bom, eu vou usar a sua primeira resposta para basear essa minha segunda pergunta, Paulo, me permita. Você fez aí menção a uma coisa que chama muita atenção. Nós somos um país que tem déficit de investimento em si próprio. Esse déficit também, então, posso entender, é de planejamento histórico. Você fez menção posteriormente de que boa parte das obras era, então, feita sem levar em conta o contexto da própria estrutura que se tinha naquela região. Eu faço uma ferrovia que liga um ponto ao outro, sim, mas que não está conectada com o restante do país. Num lugar continental como o nosso, como você fez menção, isso é um tiro no pé, ou um atraso ainda maior nessa necessidade de conectar o país. Exato, é exatamente isso. Vamos pegar alguns exemplos. A Ferrovia Norte-Sul, ela foi idealizada no governo Sarney. Sim. E ela está agora, nesse momento, no seu segundo trecho, que é o trecho central de operacionalização. 30 anos depois, é inconcebível uma questão. Eu só coloco assim, imagina, mas aí você pode me perguntar, e tem toda a razão, mas onde está a falta de planejamento? Bom, a falta de planejamento está no seguinte vislumbrar de alguma coisa. Você já imaginou se há 30 anos, mais ou menos, o Brasil tivesse uma espinha dorsal ferroviária saindo de São Luís do Maranhão e chegando no Rio Grande, no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul? Dá para imaginar o que seria a logística brasileira à esquerda e à direita desse grande tramo, desse grande corredor ferroviário? Isso foi uma falta de planejamento, porque se as pessoas tivessem tido, ao longo dessas décadas, essa visão, esse vislumbre, né, do que seria, isso é planejamento estratégico de longo prazo. Né? Mas não, mesmo agora, a decisão é, não, vamos colocar o trecho central, depois vamos colocar o trecho sul. Quando será o trecho sul? Não sei, quem sabe até 2035. Isso é pura falta de planejamento, porque outro exemplo nosso, existe uma ferrovia chamada FIOL, né? Que ela liga Ilhéus, né? Na sua concepção inicial, ela ligaria o porto de Ilhéus até próximo da Ferrovia Norte-Sul, tá? Numa cidade chamada Mara Rosa, ou perto de Figueirópolis. Tá? Nós tivemos, a semana passada, a concessão do primeiro trecho da FIOL. E veja, é um trecho onde o único interessado foi uma empresa que explora minério de ferro em Caetité. Eu acho que é inconcebível isso. Ou seja, nós estamos repetindo o modelo da Vale, porque Minas Gerais, por exemplo, não consegue sair dessa armadilha ferroviária que é o minério de ferro na direção do Espírito Santo. Hoje estamos lutando para que tenha mais ferrovia num estado logístico brasileiro, que é Minas Gerais. Né? Então, você conversa sobre, por exemplo, duplicação da BR-381, que é a chamada Ferrovia da Morte, ligando Belo Horizonte
até Governador Valadares e depois estendendo para o Espírito Santo. Duplicação, como os chineses hoje implementam rodovias de 6, 7 faixas de cada lado. São Paulo discute a Nova Dutra e Minas Gerais está discutindo a duplicação de uma das rodovias mais importantes do Brasil. Ou seja, eu alonguei para te dizer o seguinte, isso é típico de país que não olha nem amanhã de manhã, ele visa hoje à tarde, é mais ou menos assim. Paulo, eu vou trazer aos nossos espectadores aqui uma conversa que tivemos, aliás, provocada por você antes de começarmos essa entrevista, em que você duvidava da capacidade, sobretudo de eficiência, da decisão do gestor público. E eu, de forma deliberada, acrescentei dizendo que o problema seria a nossa concepção de senso público como brasileiros, que aí o sujeito, quando vai para o poder, apenas transfere a visão deficitária de senso público dele para um cargo em que ele vai assinar papéis e vai tomar decisões. E aí, claro, tem consequências mais severas. Essa falta de compreender o país do tamanho que ele é, com as maravilhas e dificuldades de ser grande, como é o caso brasileiro, isso é devido a essa falta de senso público que depois acaba produzindo projetos executivos que sequer se conectam dentro de uma teoria, porque a prática demora um pouco mais de tempo, você já fez menção a isso. Mas nem na teoria a gente tem esse plano, a gente não tem, porque se a gente olhar rapidamente, nós tivemos governos de quase todas as cores partidárias, da redemocratização até agora. Governos mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, oscilando no meio do governo. Bom, enfim, tivemos tudo isso, e também no Congresso. A gente não tem esse plano mínimo do ponto de vista teórico de entender a grandiosidade do país, a necessidade de interconexão entre as regiões, sejam produtoras ou não, mas, enfim, ou potencialmente produtoras, do ponto de vista de entender que nós somos grandes e somos diversos, e, pelo menos na teoria, deveríamos ter esse plano de infraestrutura logístico de longo prazo? Com certeza nós não temos, e eu debito isso a uma cultura do gestor público brasileiro, é uma questão cultural mesmo. Em geral, o gestor público brasileiro ele aprendeu que as suas decisões devem ser subjetivas por natureza. E essa subjetividade ela pode se enquadrar em si mesmo ou no partido que pertence ou que tem a responder, ou no microsistema que essa pessoa tem a sua visão, né? É limitada, ela não tem a visão de país, porque se tivesse, não a subjetividade que imperaria, mas sim a objetividade. Agora, veja bem, o gestor subjetivo ele é emocional por natureza, ele não acredita em números, na frieza dos números, e ele se basta no curto prazo. O gestor público. O gestor público. Olha, eu posso te dizer que isso contamina a iniciativa privada também, tá? Você quer ver a grande frase que define essa subjetividade? Olha, o que veio antes de mim não é o que eu acredito ser o melhor. E, além disso, eu quero deixar a marca da minha administração. Isso é típico da subjetividade. Não. O gestor público objetivo, ele analisa o SWOT do passado, sabe? Ele fala, perdemos essa oportunidade no passado, vamos trazer de volta. No entanto, o passado nos ameaçou com isso e isso. Vamos tirar do mapa. E mais ainda, vamos incrementar em cima das fortalezas do passado. Ou seja, se eu tenho um projeto com uma pré-viabilidade, por que eu preciso de contratar uma nova consultoria para fazer essa pré-viabilidade de novo? Porque não foi eu quem fiz. Então, isso daí é subjetivo por natureza. E isso invade todas as esferas do poder. Não é?
Então, por exemplo, eu já ouvi falar de coisas incríveis, como, por exemplo, eu sou um investidor privado, eu preciso de fazer um desembolso numa obra de 100 milhões de dólares. Tá? Acontece que, veja só, é mais vantagem para mim a licença ambiental não sair. Porque se essa licença ambiental demorar 5 anos, eu vou pegar esses 100 milhões e eu vou aplicar e vou ganhar muito dinheiro. E eu vou ter sempre a desculpa de que eu não posso investir porque não existe a licença ambiental. Por outro lado, quem dá a licença ambiental não quer dar com tanta facilidade porque existe subjetivamente uma demonstração de poder. Caso contrário, você entra até na inutilidade do cargo e da função, né? Para que você... se eu tenho um processo rápido, mas eficiente, tá? De liberação de licença ambiental, não é deixar passar boiada, tá? Eu estou dizendo colocar os conceitos ambientais em cima dos conceitos de engenharia e fazer uma comparação, olhar onde estão os furos e preencher esses furos, porque rapidamente eu vou liberar para a conclusão do projeto. Ou seja, o que nós temos, no final das contas, é uma cultura de que, para que uma obra avance, é preciso que eu faça com que ela não avance. Caso contrário, eu não exercerei o meu poder sobre toda essa cadeia. É uma coisa que impressiona. Paulo, isso me faz lembrar uma história, eu preciso contar aqui. Eu tenho quase 30 anos de jornalismo. E na primeira vez que eu fui cobrir uma matéria, uma reportagem, fui fazer uma reportagem sobre uma obra que tinha sido paralisada, para variar uma estrada, que passava por uma região de floresta, claro, num país como o nosso, que tem muito disso, e a obra tinha sido parada por justamente não ter o RIMA, o relatório de impacto sobre o meio ambiente. Bom, na primeira eu cobri a matéria como ela se apresentou a mim. Eu era muito jovem ainda. Na segunda, os problemas eram muito similares. De novo, uma outra estrada tinha sido, dessa vez era uma ponte, também por uma questão ambiental. Na terceira, eu fiz a conta de tudo e cheguei para o promotor público, que era exatamente o mesmo que fazia todas as paralisações e que estava sendo, até porque a Constituição de 88 trouxe um foco gigantesco no Ministério Público, né, ao criar o Ministério Público, ele ficou importante, está defendendo os direitos da população que antes não eram ouvidos, na época dos anos de chumbo e tudo mais. Mas eu fiz uma conta simples, uma interpretação de texto básica, e falei assim, peraí, promotor, não é mais fácil se eu chegar nos governos e quando eles forem apresentar o projeto executivo, quando estiverem confeccionando o projeto executivo de uma obra, o senhor ir lá e falar o seguinte, olha, não faça um projeto executivo sem antes consultar o Ministério Público. Eu vou dizer o que pode e o que não pode de acordo com a lei, inclusive a interpretação que eu tenho da lei, que eu tenho que levar isso em conta também. A minha interpretação e do Ministério Público como um todo, porque é o Ministério Público quem tem poder para pedir para parar uma obra. Ele olhou para mim e falou assim, mas aí eu perco o meu trabalho. Quando você faz menção sobre essa coisa de que, para uma obra avançar, eu preciso fazê-la não avançar no Brasil, eu me lembro dessa história. Claro que depois a obra vai acontecer, porque depois de 5, 6 anos de atraso, o juiz decide por algum dos lados, ou você readapta o projeto e ele fica muito mais caro, ou você dá ganho de causa para a construtora e ela continua a obra, mas enfim, só que isso aí já se passaram 5, 6 anos, eu estou sendo modesto, às vezes é bem mais que isso. E perdeu-se muito dinheiro. E, sobretudo, perdeu-se tempo, porque aquela obra vai ficar pronta muito tempo depois. Quanto é o impacto econômico disso? Eu argumentei tudo isso com o promotor, não adiantou nada. Eu não estou dizendo que esse é o pensamento do Ministério Público como um todo. Jamais eu faria essa generalização, mas eu ouvi isso pessoalmente. E eu falei, não dá. A partir daí, eu mudei o meu tratamento com o Ministério Público, como jornalista. Eu não dei mais a eles, como normalmente se dava à época, aquela sensação de poder, de que vocês são onipresentes, onipotentes. Não, não. Vocês podem cometer erros e podem cometer omissões, como é o caso. Essa sua história me fez lembrar esse caso, o que é surreal, né? Exatamente. É surreal
e difícil, muito, de explicar para o investidor internacional. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Como é que se conta isso para quem quer pôr dinheiro no Brasil, e até Não, porque não, nós não, precisamos disso? se conta da seguinte maneira: eu sempre tenho que me restringir na história que conto, porque eu preciso, como brasileiro, continuar tentando vender o peixe brasileiro, porque é emprego, é criação de riqueza, Sim. infraestrutura é puramente isso, né? Desenvolvimento regional, enfim. Mas, assim, eu vendo da seguinte maneira: olha, vocês irão para um purgatório regulatório, tá? Eu não digo inferno, Ah, porque já foi, tá? Melhoramos bem, tá? Mas vocês vão ter um calvário, sabe, poxa, de bater em porta, tentar explicar o óbvio, né? Esse é o calvário de vocês. Acontece que eu não tenho a menor sombra de dúvidas que 1 milhão que vocês investirem no Brasil, vocês vão ganhar muito dinheiro, muito mais do que 1 milhão. Por quê? Porque a nossa demanda reprimida, histórica, ela já vai se transformar uma demanda rapidamente numa demanda centenária. Então, eu ainda acredito que o Brasil seja a última fronteira muito interessante para se ganhar dinheiro em investimento em infraestrutura da iniciativa privada. Tá? É muito melhor do que qualquer taxa de juros que se encontra. Tá? Então, assim, mas eu vendo para eles, vamos dizer assim, antigamente eu tinha muita dificuldade porque eu tinha que vender a Divina Comédia de Dante inteira, né? Eu tinha que vender Inferno, Purgatório e o Céu. E vendo o governo brasileiro vendendo o céu. E aí, quando os caras vieram, né, os investidores vieram e encontraram um inferno, o que fizeram? Começaram a jogar o jogo brasileiro. E quando começaram a jogar o jogo brasileiro, a sociedade brasileira pagou caríssimo por isso. Os escândalos são históricos, são imensos, né? Então, eu não gostaria que investidor estrangeiro viesse para jogar o jogo do mal feito e ganhar dinheiro em cima exatamente dessas questões, Piotr, que nós estamos conversando. Eu queria que ele viesse, né, acreditando que ele vai ganhar muito dinheiro, porque é uma demanda impressionante, histórica, reprimida e futura. Então, esse é o paraíso. Tá? Agora, que ele jogue o jogo do purgatório, ou seja, siga os trâmites, faça ajeite a sua modelagem econômico-financeira, faça previsões de riscos. Né? O Brasil é um país de alto risco, né? Então, se ele fizer isso, já é um bom começo. Vamos dizer assim que é uma preparação para que, no futuro, quando o Brasil conseguir ter uma gestão pública que não veja somente da porteira para dentro, na sua visão, e veja que o papel de cada um, do Ministério Público, de cada gestor público, é muito maior do que essa pessoa pensa. Talvez, na minha utopia, eu conclua que essa pessoa poderá fazer uma melhor gestão porque ela tem a verdadeira noção do seu papel no mundo, no caso, como gestor brasileiro. Paulo, vamos lá. Você fez menção aí da potencialidade de ganho que se tem no país. O potencial de ganho é muito alto. Nós somos talvez um dos poucos países do mundo em que você pode crescer 2 dígitos anuais. Você também fez menção da nossa realidade regulatória, do problema do gestor público brasileiro e sem contar também os outros poderes. Eu estou falando do legislativo, que pode mudar leis, e, sobretudo, do judiciário, que muda com muita frequência e com rapidez maior ainda.
o que traz insegurança jurídica, que é um inferno para qualquer investidor, mudar a regra no meio do jogo. Ao mesmo tempo, eu tenho hoje uma realidade diferente da dos anos 80 e dos anos 90. Eu tenho já um país escaldado pelos escândalos de corrupção, eu tenho mais meios de controlar isso, embora estejamos longe da perfeição, mas, convenhamos, nos aperfeiçoamos. Você acha que, dentro deste coletivo de informações que eu te passei, que você mencionou, e eu só coloquei no outro contexto, você acha que seremos o país a atrair investimento no mundo? Porque a nossa necessidade é gigantesca. Nós precisamos e queremos, como você fez aí, nós temos um déficit histórico de investimento, além de potencial de ganho para quem coloca dinheiro aqui, embora haja esse problema. Nós somos um país hoje que continua com um barulho político gigantesco, talvez aumentado pelas redes sociais, pela forma como as coisas acontecem, por um supremo ativista político que interfere nos outros poderes, e isso não é saudável, da forma como está sendo feita, com o nível que está sendo feito, o nível de intensidade com que isso está sendo feito. Mas, enfim, nós não deixamos de ser quem nós somos. A gente vai conseguir atrair investimento em comparação a outros lugares do mundo, porque se tem uma coisa que a gente descobre é que nunca falta dinheiro no mundo. O dinheiro está parado em algum lugar ou está investido em algum lugar, que pode mudar de lugar. E claro que nós temos todo o interesse do mundo que venha para o Brasil. A gente vai ter essa capacidade, levando-se em conta esses últimos leilões pelos quais a gente passou, estou falando desde o começo, desde o governo Temer, inclusive, mais agora o governo Bolsonaro? Eu acredito que, sim, vamos ter ilhas de excelência ou de aceleração. Eu tenho muita confiança na equipe de gestão do atual Ministério da Infraestrutura. Tá? Eu acho que é uma ilha de excelência diante de vários outros ministérios. Eu não estou dizendo que todos os outros não são. Eu estou dizendo que a regra não é a excelência. Tá? A regra continua sendo uma regra onde a política influencia muito. Né? Mas, veja, o Ministério da Infraestrutura e todo o seu corpo gestor, que eu conheço a fundo, eu posso garantir que são técnicos de extrema competência diante, principalmente, do nosso passado. Tá? Então, assim, a começar pela cabeça, que é o próprio ministro, uma pessoa que eu torço para que continue no seu caminho técnico, no seu caminho que acredita no planejamento de longo prazo, etc. Agora, Piotr, acontece que é o seguinte, infraestrutura é a mortadela do sanduíche. Tá? A infraestrutura não é um fim em si mesmo, ela responde a demandas de mercado e uma necessidade de quem investe. Né? Ou seja, é preciso haver conexão de excelência. Né? Não adianta nada se nós tivermos um belíssimo plano nacional de logística, como teremos aprovado rapidamente, se olharmos outras áreas, e essas outras áreas continuarem naquele velho cacuete, naquela velha questão de a política pela política, entendeu? Então, assim, a minha visão de futuro, principalmente para a infraestrutura, ela é positiva. Agora, não significa que ela seja veloz, ela é acelerada. Eu acredito que a cada ganho, devido à excelência atual, né, significará uma paralisação amanhã. É assim que vai ser, ou seja, um eterno caminho de tropeços, onde você desperdiça recurso, desperdiça competência. Né? E outra coisa, a falta de planejamento de longo prazo leva, Piotr, a uma identificação de gestores com o governo aos quais eles pertencem. Ou seja, então, amanhã, o medo que eu tenho é que, em mudanças governamentais que
tem que ocorrer. Eu sou defensor de mudanças governamentais. Eu detesto o governo que fica muito tempo, tá? Então, assim, é preciso haver reciclagem, né? É preciso de haver trocas de poder, né? Mas o que tem que haver é continuidade, né? Então, uma das coisas que nós não podemos desperdiçar é aquele plano de logística do governo passado não mais interessa esse, porque não fomos nós que fizemos, né? Você vai se lembrar da nossa época, onde nós nos conhecemos, nós estávamos saindo de um governo que foi o governo Fernando Henrique, que fez o Brasil em Ação. Sim. Eu me lembro que eram mapas de multimodais do Brasil. Aí depois viemos o governo Lula, o PAC. Depois nós tivemos o PAC 2. Aí nós tivemos o PIO no governo Temer, né? Depois a PPI. E agora temos um PNL. Se a gente for olhar, todos eles falaram a mesma coisa. Ah, é? E todos eles foram descartados. Veja, imagine Pela gestão seguinte, a gestão seguinte descartou o projeto da gestão anterior. Embora falasse a mesma coisa. Embora falasse a mesma coisa. É vaidade política isso, né? E pouco compromisso coletivo de senso público com o país, não é isso? Do qual falamos há pouco, inclusive. Exatamente. Imagina se você chega em qualquer ambiente brasileiro de debate, né? E você fala, vamos olhar as bases que formaram o PAC. Você vai ser vaiado por metade da audiência. E você vai ser aplaudido pela outra metade. Eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou falando, vamos analisar as bases do PAC. É só isso. Então, o PAC, né? O Brasil em Ação, o PIO, a próprio portfólio da PPI, né? Agora, o novo Plano Nacional de Logística, ele é uma espinha dorsal só, ele é uma linha só. E aí nós não temos tempo, mas eu poderia mostrar quais são as bases que formam essa espinha dorsal, que são incontestáveis, né? A melhoria da infraestrutura brasileira no que tange às estradas, né? Maior densidade ferroviária. Meu Deus do céu, isso aí... Eu vi isso sendo comentado, eu era estagiário numa época do GEIPOT, no Ministério dos Transportes, na década de 1970, 80. É um absurdo. Paulo, só para apurar uma informação que você nos deu, nós temos tido nesse governo continuação de obras paralisadas em outros governos, aliás, que traz um ruído político gigantesco. Alguém diz que esse governo não está fazendo nenhuma novidade, está se apropriando da obra do governo anterior. Eu falei, mas se ela não está pronta, é dever dele continuar uma obra. Este governo, por esse aspecto, pelo menos, ao não deixar obras paralisadas, ele está nesse caminho de aproveitar ideias anteriores que conversam com as ideias de agora, dele próprio? É uma premissa fundamental do longo prazo, né? Então, assim, eu já ouvi muita crítica, ouço muita crítica de estão requentando o que já estava preparado, né? Mas é a maneira mais fácil de você fazer comida rápida, não é não? Ou você quer começar a cozinhar o feijão de novo, né? E jogar o feijão pré-cozido que está na geladeira fora, não é por aí. Agora, o que acontece é que eu sempre falo, a minha grande crítica é um olho no gato, outro no peixe, né? Porque também requentar a comida, num determinado momento a comida acaba, né? Então é preciso, né, de olhar que comida nova que eu vou fazer, né? Então, assim, eu não entendo a crítica pela crítica, eu acho que é uma evolução. É necessário, né,
Os economistas têm essa expressão e eu gosto muito dela. É necessário requentar o que foi preparado e acelerar e não deixar parado? Sim, é claro que é necessário. É suficiente? Não, não, não. Definitivamente não. É preciso perguntar o seguinte: e depois da Ferrogrão? E depois das concessões? Por exemplo, como é que nós vamos reacelerar num momento de imensa dificuldade a recuperação do valor dos nossos ativos, ativos de infraestrutura que não são atrativos para a iniciativa privada? Piotr, deixa eu te falar uma coisa: 80% da nossa malha rodoviária é pista simples, tem problema de asfalto, não tem acostamento, e ela está nas mãos da gestão pública, 80%. Quer dizer, o filé está sendo entregue para a iniciativa privada. Mas a minha pergunta é: onde que nós criaremos os fundos necessários para o financiamento da manutenção e da valorização dos nossos ativos públicos? Isso Sim, claro. não existe discussão sobre isso hoje, me impressiona. Né? Daí Hoje, você, se alguém... você entra no, daí você entra numa rodovia de primeiro mundo e cai numa vicinal de quinto mundo, que a gente vê com Na, frequência. Estou na falando isso aqui em mesma... São Paulo, inclusive, onde você tem exatamente. talvez uma das melhores rodovias do país, mas você tem vicinais que são horrorosas. Exatamente, na mesma perna logística. Ou seja, a mesma carga que sai de uma cidade hoje em Minas Gerais, na direção do Porto de Santos, ela paga pedágio altíssimo, tá? Em parte dessa perna logística, e a outra parte ela atravessa rodovias públicas que fazem com que o custo operacional cresça 33%. Veja a soma da negatividade. E pedágio mais custo operacional alto. Isso não funciona. O final das contas é uma só, o resultado: queda de competitividade. Alguém paga isso, né? Então, assim, eu sou contra o pedágio? Não, definitivamente não. Vai fazer o quê? Né? Nós não temos dinheiro nem para sustentar a estrada pública, que dirá essas estradas com 5, 6 mil veículos por dia. Tem que ser entregue à iniciativa privada, sim, não tem dúvida nenhuma. O pedágio tem que ser cobrado, né? Porque no custo-benefício o pedágio é melhor. Tá? Agora, isso não é o Brasil. Isso é o Brasil das autobahns alemãs. Mas eu quero saber como é que nós vamos garantir recuperação de estradas no Brasil, de rodovias subsaarianas no nível. Né? Então, assim, eu não há. Como é que feijão é esse que nós vamos requentar de manutenção de estradas? Nunca tivemos decentes. Né? Novos modelos de financiamento, títulos públicos para infraestrutura, pensar fora da caixa no financiamento. Eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro, se ele for bem recompensado em termos de rendimentos, de juros, etc., ele financia a recuperação de estradas. Sabe? Ele financia, porque é poupança pura. Investir em infraestrutura é bom sempre, sempre, desde que tenha demanda, e o Brasil tem. Paulo, brigadíssimo pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil. Você colaborou por demais a pensar esse país, sobretudo no longo prazo, mas pensando a partir de agora, para realizar a partir de agora. Paulo Rezende é coordenador de Logística e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Brigadíssimo, Paulo. Eu sempre agradeço falar com você, te admiro muito, parabéns pelo trabalho, né? E vamos continuar lutando. Eu acho que essa
A nossa missão eu hoje já digo, Piotr, o seguinte: eu não brigo por uma melhor infraestrutura por causa de mim mais e da minha geração. É pelo respeito que eu tenho às gerações futuras que não recebam a mesma herança que eu recebi, né? É uma questão agora simplesmente de legado e não mais de egoísmo, né? É legado puro. Paulo, admiração recíproca, é um privilégio tê-lo aqui no Pensando no Brasil, viu? Até uma próxima oportunidade. Grande abraço, Piotr.